vamos dar início ao tema transferências de energia por ação de forças e trabalho de uma força constante, que está na página 16 do vosso manual. A noção de força vocês já estudaram no 7º ano e depois no 9º ano. Viram que a força é uma grandeza vetorial que se caracteriza por 4 fatores, que são a direção, que pode ser horizontal ou vertical, horizontal assim, vertical assim. Sentido, esquerda-direita, direita-esquerda, cima-baixo, baixo para cima. Valor, intensidade ou módulo e ainda ponto de aplicação, que já no 7º ano vocês punham o ponto de aplicação no centro de massa do corpo. Já reduziam o corpo a uma partícula, modelo da partícula material. E também deram, já só no 9º ano, a noção de trabalho de uma força. E no 9º ano, vocês tinham que o trabalho de uma força representavam por um W era igual à força vezes o deslocamento. Tinham o valor da força, o valor do deslocamento e calculavam o trabalho pelo produto dos dois. O trabalho W tem então esse símbolo vindo do inglês, que aqui está. E o que é o trabalho? O trabalho é um processo de transferência de energia. É um processo de transferência de energia por ação de forças. Por ação de forças. Sendo um processo de transferência de energia por ação de forças, vai ter no sistema internacional, vai ter unidade Joule, que se representa pelo J, que já tínhamos visto na matéria anterior. A novidade relativamente ao 10º ano é que, além de usarmos a expressão trabalho igual a força vezes o deslocamento, como no 9º ano, vamos incluir trabalho de uma força é igual ao valor dessa força, o deslocamento, vou pôr ΔX, podia ser Y, vezes cosseno de alfa. Portanto, a novidade relativamente ao vosso 9º ano é este cosseno do ângulo alfa. Temos que ir ver o que é o ângulo alfa. Vamos então ver quem é alfa. Alfa é a pastelaria da avenida. Alfa é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. A força e o deslocamento são grandezas vetoriais. Alfa vai ser o ângulo existente entre esses dois vetores. Portanto, o ângulo entre a força e o deslocamento. Em termos de unidades do sistema internacional, a força em Newton, o deslocamento tem que estar em metro, o ângulo alfa tem que estar em graus. Portanto, na calculadora, temos que pôr a calculadora em graus. Newton vezes metro, vamos ter a unidade Joule para o trabalho da força. Vamos agora ver como é que fazemos em termos práticos. Vamos então começar por ver a situação 1, em que a força e o deslocamento têm a mesma direção. E numa a linha A
tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, vou pôr aqui uma linha horizontal e vou dizer que um corpo se desloca desde a posição 0, vou pôr aqui posição em metro, desde a posição 0 até uma posição de 2 metros, por ação de uma força F. Reparem que eu estou a pôr a força F a iniciar aqui, poças ali, ou seja, do centro de massa do corpo. Vou dizer que o valor da força F é, por exemplo, de 3 Newton. Já sei que o deslocamento vai ser o valor entre a posição final e a posição inicial, neste caso, 2 metros. Como é que eu vou calcular o trabalho da força F? Falta-me o ângulo. Tenho o ângulo, neste caso, de 0 graus. Reparem, vou ter a força F na direção horizontal, a força F, e o deslocamento na direção horizontal. Então, o ângulo é de 0 graus. Calcular o trabalho da força F. O trabalho da força F, deslocamento, cosseno, neste caso, de 0. Matematicamente, o cosseno de 0 é 1. Então, vamos ter que o trabalho da força F é de 3 vezes 2 vezes 1. O trabalho da força F vai ser de 6 Joule. Vamos passar à situação em que a força e o deslocamento têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Têm a mesma direção significa que, se o deslocamento é horizontal, vou pôr também a força na horizontal. Então, vou pôr um deslocamento, pode ser de 0 até 2 à mesma, posição em metros, e vou pôr uma força que se opõe ao movimento. Está no sentido oposto ao deslocamento. Então, nesta situação, vou dizer que o valor da força F é a mesma de 3 Newton e que o deslocamento, tal como está ali, se é de 0 a 2, é de 2 metros. O meu ângulo alfa vai ser 180 graus. Reparem, vou ter a força F para este lado e o deslocamento para o outro lado. Vou ter aqui um ângulo de 180 graus. Calcular o trabalho da força F. Para calcular o trabalho da força F, valor da força F vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo alfa. Então, nesta situação em que vou ter um ângulo de 180 graus, vou ter o trabalho da força F, 3 vezes 2 vezes menos 1, ou se, não está a correr bem este menos 1, vezes menos 1, ou seja, o trabalho da força F é de menos 6 Joule. Significa o quê? Que a força realiza um trabalho de 6 Joule que vai retirar ao corpo, enquanto que na primeira situação a força ia dar 6 Joule de energia ao corpo. Portanto, o que é que nós vamos ter? Vamos ter então que quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, tem um trabalho positivo. Há bocadinho o trabalho era de 6 Joule. O trabalho é positivo, está a ser dada energia para o corpo. Portanto, aqui estou a usar apenas E de energia. Está a ser transferida energia para o corpo. A energia cinética aumenta. A energia cinética do corpo aumenta. Quando tenho sentidos opostos, vou ter que o trabalho é negativo, estou a retirar
energia do corpo ao corpo, a energia cinética diminui. Reparem que isto pode acontecer quando o corpo se está a deslocar no sentido e eu faço força para o sentido oposto. Pode acontecer, por exemplo, durante uma travagem, enquanto que aqui estou a empurrar no mesmo sentido, então a velocidade aumenta. Vamos agora passar à situação